corações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. A paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé e Política da RCC de Salvador. Dando continuidade à nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério de Fé e Política, hoje nós vamos tratar da questão de número 93 do DOCAT. A pergunta: de que bens precisam os homens para poderem ser produtivos? E a resposta do DOCAT: atualmente há o dever de uma utilização produtiva da propriedade, não apenas a respeito dos solos ou de capitais, mas também e cada vez mais a respeito do saber técnico, portanto, do que se pode chamar propriedade intelectual. O bem-estar dos países industrializados baseia-se cada vez mais nesse tipo de propriedade, ao passo que a propriedade em solos ou matérias-primas é cada vez menos importante. Centésimo Annus, número 32. Um exemplo é o acesso às sementes, que corre o risco de ser controlado por grupos. Sem um direito geral de acesso a estes bens, não se pode realizar o bem comum. Bem comum global significa que também os habitantes dos países pobres devem poder participar na inovação. Então aqui a gente está falando da atualidade de questões também de propriedades intelectuais, que a gente também vai encontrar. Não temos só as propriedades territoriais ou propriedades físicas, mas também a propriedade intelectual. Muitas vezes alguns grandes laboratórios desenvolvem ideias, desenvolvem conceitos, ou até remédios, e é chamado, o que se chama muitas vezes de desenvolvimento de patentes, ou seja, você desenvolve uma determinada ideia, um determinado conceito, ou um determinado produto, certo? No caso, por exemplo, remédio ou vacina, e você é aquele laboratório pelo investimento que fez, porque, claro, não é barato você desenvolver um desses produtos, você tem que ter muito estudo, muita avaliação, muitas pessoas ali envolvidas, produtos às vezes caros. Então o direito de patente, que depois com um tempo, se eu não me engano 10 anos, isso pode vir a ser quebrado, mas ele tem direito de explorar aquele produto, digamos, com exclusividade por aquele tempo. Mas o que o DOCAT nos traz, que também esse direito de patente não tem que estar acima do bem comum. Por exemplo, imagine se um laboratório que desenvolveu a vacina e quisesse cobrar milhares de dólares por isso, ou seja, que um valor inacessível para a maioria da população, só os ricos que pudessem ter acesso. Então não poderia ser dessa forma, ou seja, o direito de patente, digamos, desse laboratório não está acima da vida do ser humano. Então isso, o Estado teria que entrar aí para, de certo modo, quebrar essa questão. E aí eu lembro, lá no final da década, na época da década de 90 e início desse século, em que alguns laboratórios tinham patente de remédios que combatiam a AIDS, para combater a AIDS. Só que muitas vezes a população não tinha acesso, eram remédios caros, e a população não tinha acesso a esses remédios, e muitas pessoas estavam até morrendo por causa disso, pela falta de acesso a esses remédios. E então, alguns países acabaram quebrando a patente desses remédios para que justamente a população tivesse acesso. Ou seja, apesar dessa questão de direito à patente, mas isso não pode estar acima da vida humana, isso não pode estar acima do bem comum. E por isso que o DOCAT fala também dessa questão, de desenvolvimento de sementes, para a agricultura, então, que muitas vezes os países mais pobres não têm acesso, e muitas vezes nesses países tem lugares, pessoas passando fome. Então o acesso também à tecnologia, o acesso à informação tem que ser a todos, e que possa preservar justamente e promover o bem comum, e não só ficar na mão dos ricos, dos poderosos, para que se tornem mais ricos e poderosos. Então o bem comum tem que estar sempre acima de todo e qualquer tipo de propriedade, inclusive dessa também.
Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube SCC Salvador. Obrigado. Sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações.